Gente, bom dia. A gente vai estar dando início à apresentação da prova de conceito do Pregão Eletrônico 234. Eu sou a pregoeira, meu nome é Patrícia. Esse é o representante da empresa atualmente arrematante, a Bamex. Eu quero lembrar que toda essa sessão ela está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no YouTube depois, tá? E lembrar também que vocês precisam fazer o print das telas para depois apresentar para o processo. Tudo isso está lá no edital. E a gente está iniciando com uma hora de atraso. Eu pedi desculpa para as pessoas que estão participando também. A gente teve um problema na rede elétrica aqui da sala. E aí, essa 1 hora, caso necessário, vai ser computada no final para vocês estarem, né, finalizando a apresentação. E lembrando que qualquer problema detectado, qualquer falha que for detectado pela equipe técnica que faz análise do sistema, vocês têm um prazo aí para estar corrigindo. Então, a gente tem um prazo total de apresentação de 3 dias úteis, tá? Então, a gente vai estar dando início agora. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Os participantes, eu peço para que só questionem. Se tiver questionamento, só no final, para poder a gente não interpelar a apresentação. E vamos estar dando início agora. Fica à vontade, tá? Tá ótimo. Eu quero pedir para você também espelhar lá o sistema, né, para as pessoas terem acesso. Quem entende de computador entende, né? Faz só uma confirmação para mim. Só vai lá no aquele mais para eu ter certeza que está gravando, porque se eu perder isso depois. Tá gravando certinho. Ótimo. Bom dia a todos. Bom dia. Me chamo Dácio Fernando Santos Souza, hoje sou representante da Bamex Benefícios. Vou estar apresentando, fazendo a nossa prova de conceito referente ao sistema de manutenção para a Prefeitura de Vitória, Espírito Santo, tá? Essa é a nossa plataforma, Bamex Benefícios, onde fica disponível na plataforma via web, podendo estar acessando através de qualquer navegador, tá? Estou exemplificando aqui, inclusive, com o Microsoft Edge. A internet está um pouquinho mexidão, é normal, né? Abrir aqui outro navegador. Vamos no Firefox, por exemplo. Pronto. A questão mesmo de privacidade demorou um pouquinho para fazer a verificação, mas o link está em perfeito funcionamento, tá? Hoje nós vamos utilizar como cliente teste, onde é necessário inserção do usuário, juntamente com o cliente e senha, tá? Vamos.
Essa é a nossa plataforma da Bomex Benefícios, tá? E agora nós vamos estar seguindo na ordem cronológica, até para facilitar o acompanhamento da prova de conceito e todos os demais itens, tá? Qual é o seu nome? Daci Franco. Eu posso chamar Daci? Pode sim. Tá. Daci, nesse sistema que vocês apresentam, tem algum dado que é dado real ou é tudo base de teste? Tudo base de teste. Tá, então tá bom. Perfeito? Perfeito. O que vai ser apresentado, se tiver nome de oficina, essas coisas, não existe. Não, é tudo fictício, tá? Então, justamente pela LGPD, para saber corretamente, como conduzir. Justamente. Ou seja, de acordo com o item 1.1, ser acessível via web online 24 horas por dia, 7 dias por semana, em navegadores padrão de mercado, como Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome. Perfeito. Funcionar online de forma interligada com a rede credenciada, a equipe especializada e município, de forma individualizada por órgão contratante em ambiente seguro para o registro de orçamento, votação para aprovação, recusa e registro dos demais dados de manutenção, bem como para consultas ou relatórios operacionais e gerenciais. Aqui na opção de manutenção, vocês conseguem justamente ver a solicitação de ordens de serviço, né, conforme esse item, logo mais à frente a gente vai estar detalhando cada item, abrindo a ordem de serviço, fazendo a solicitação, a cotação como um todo, tá? Inclusive, também tornando disponível, conforme o item, só um instante, conforme o item vai estar registro de cotações, como vocês conseguem visualizar, por exemplo, solicitação do filtro de combustível, filtro da cabine, questão de peça para manutenção do veículo, filtro de óleo, pastilha de freio, tanto os valores, tempos de serviço, tá? Também vai estar disponível tanto a aprovação, né, caso digite aqui o campo autorizado, logo em seguida nós vamos estar simulando, ou também mesmo efetuar a rejeição dessa ordem de serviço, recusa, tá? Conforme o item 1.2. O item 1.3, o sistema web deve permitir acesso somente a usuários previamente cadastrados e autenticados por meio de senha individual, como nós exemplificamos anteriormente, mas também para efeito de confirmação, tá? Vou tentar aqui acessar com qualquer usuário. Lembrando que o mesmo aqui não tem cadastro. Confirmando que não é possível efetuar o acesso, tá? Apenas caso esteja previamente cadastrado como o item 1.3, tá bom? Acessando novamente o usuário que possui cadastro. Após acessar, conforme o item 1.4, deve manter o registro de todas as transações realizadas no sistema, log de dados, compreendendo cadastros, acessos, inclusões, exclusões, aprovações, tá? Fica nesse campo de administração, logs de usuário. Aqui é necessário, você consegue visualizar tanto a data
a ordem de serviço, a ação que foi realizada com a aprovação da ordem de serviço, usuário teste, tá? Alteração de veículo. Clicando aqui, por exemplo, você consegue ver quais foram as alterações realizadas de 15/3 a 6/59. Aqui estão as alterações realizadas. Aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, que o anterior era o modelo D20, foi alterado para o modelo S10, o veículo em questão da placa DIV 007, tá? E aqui todos os demais dados do veículo e o usuário que efetuou tal alteração, tá? Então, o log de auditoria hoje está disponível aqui no nosso sistema e na nossa plataforma, tá? O item 1.5 possui funcionamento online real-time para registro e consulta de dados. Estamos exemplificando agora, por exemplo, então você consegue fazer todo tipo de consulta, forma online em real-time, tá? Você pode clicar aqui em qualquer ordem de serviço, você vai conseguir visualizar perfeitamente todas as informações, tá? E aqui no item 2.1, seria referente aos acessos de gestão, tá? Os usuários cadastrados na plataforma. Conforme informado, é necessário efetuar 2 tipos de cadastro, o gestor de órgão, né, e também o gestor de unidade base operacional. Nós vamos estar aqui efetuando agora testes de cadastro, tá? Lembrando mais uma vez que todos os dados são fictícios, tá? Mantendo a segurança feita da LGPD. Aqui vai estar inserindo a senha do usuário que está sendo cadastrado. E esse usuário é possível ser administrador. No caso, o usuário vai ter total autonomia pela plataforma, né, conforme a gente vai estar exemplificando. Ou seja, este usuário, victoria@gmail.com, a administradora, manutenção, efetuamos a criação do acesso, em seguida vamos validar o acesso, e aqui o usuário ele consegue visualizar como um todo a plataforma, tá? Todas as unidades e todos os veículos. Vindo aqui na opção de veículos, a gente consegue visualizar todas as unidades. Matriz, só exemplificar aqui. Secretaria Teste 03, Secretaria Teste, tá? Em seguida, vamos exemplificar a criação do gestor operacional, no caso, gestor de unidade, tá? Ativando o usuário. E agora nós vamos cadastrar um gestor unidade. Então, ele vai ser um gestor geral ou consulta, lembrando que consulta ele só consegue efetuar consultas referentes ao sistema, não consegue fazer nenhum tipo de alteração. Caso ele seja geral, ele consegue tanto efetuar consulta quanto efetuar aprovações na sua respectiva unidade, tá? Por exemplo, unidade. Nós vamos aqui colocar, por exemplo, Secretaria Teste 03, tá? Só completando aqui o usuário. Agora iremos validar o usuário.
sempre necessário efetuar a verificação do robô. Certo. Então, foi só uma coisa aqui no site. A gente sempre vai ter que ficar fazendo isso aí, verificar não sendo robô. Isso, é porque, na verdade, você pode deixar manter-me conectado e aí ele já vai ficar já no seu computador já salvo. Essa questão, porque eu não estou deixando salvo o manter-me conectado, porque é um botãozinho lá abaixo, tá? Eu deixo conectado. Porque já fica salvo assim, quando necessário. Aqui a ordem, estamos. Também tem um outro usuário, gestor provador, passar por tudo, unidade, secretaria teste, confirmar o veículo, passar os veículos com as unidades que estão, vamos aqui na teste 3 e na teste. Esse teste aqui do gestor de unidade, a gente vai dar para a unidade logo em seguida, tá? Só um pouquinho aqui do... Esse aqui, no caso, ele não tem nenhum veículo inativo, ou seja, a gente não consegue visualizar nenhuma sua unidade, porque não tem nenhum veículo cadastrado. Tá? A gente fez justamente esse teste agora. Em seguida, o sistema deverá disponibilizar funcionalidade que permita o upload de imagens. Tá? Aqui. Vai dar uma imagem. Esse campo aqui de arquivo. Pedir a licença aqui para pesquisar só uma imagem, tá? Campo de vela, por exemplo. Só uma imagem de trabalho mesmo. Em seguida, você vai abrir aqui a ordem de serviço. Clicando nesse campo de adicionar arquivo, você vai localizar aqui, no caso, o arquivo em questão. E após você clicar aqui na
confirmação da inclusão, a imagem já está disponível aqui na plataforma. Clicando aqui, você consegue visualizar essa imagem. Tá? Lembrando, é interessante para enviar a imagem necessária justamente para a equipe da oficina efetuar a cotação de forma correta. Vamos agora para o item 3.2. O sistema informatizado deverá contemplar, no mínimo, as seguintes funcionalidades. Possibilitar a contratante, a rede credenciada, elaborar orçamento eletrônico que indique os produtos a serem substituídos ou serviços a serem executados. E, juntamente, possui um padrão de nomenclatura para cadastro de peça e serviço. Aqui na plataforma, nós vamos verificar a abertura de uma ordem de serviço. Tá? Utilizar aqui essa placa de exemplo. Nova ordem de serviço item. Após inserir a placa, automaticamente o sistema ele já vai conseguir fazer essa conferência do modelo do veículo e a unidade responsável, juntamente com o KM do veículo. Lembrando que torna-se disponível a inserção do KM do veículo no ato do atendimento, ou seja, o veículo está indo para a oficina, nesse momento vai efetuar a manutenção em questão, e o KM do veículo já modificou, ou seja, você pode inserir aqui o KM do veículo que está sendo levado nesse momento para essa ordem de serviço de fato. É necessário também você estar escolhendo qual é a categoria da OS, conforme também solicitado, ou seja, se é a categoria de OS corretiva, preventiva ou um sinistro, tá? Data do limite para a resposta da ordem de serviço e a inserção dos itens. Por exemplo, aqui, filtro de óleo, quantidade 1. Depois você clicar automaticamente, o item já vai para o campo logo abaixo. Pastilha de freio. Duas pastilhas de freio inseridas. Aqui no campo de observação, detalhar tá? Dando apenas continuidade, o registro de troca de peças e execução de serviços individualizados, né? A gente viu agora os itens 3.2.2, que é possuir um padrão de nomenclatura para cadastro de peças e serviços, 3.2.3, ferramenta organizada de coleta de dados para elaboração de relatórios, 3.2.4, identificação do veículo, inclusive com sua placa ou odômetro do veículo ou orímetro do equipamento, registro da quilometragem do veículo no instante do atendimento, registro do tipo de manutenção, preventiva, preditiva, corretiva ou sinistro, registro de troca de peças e execução de serviços individualizados, item por item que foi substituído. Então, aqui após efetuar, aqui eu vou solicitar aqui a oficina teste. Após preencher todos os dados. Trilhos.
OS número 60 foi aberta com sucesso. Tá? Após a ordem de serviço estar aberta, vai ter o registro de troca, que é o item 3.2.7, registro de troca de peças e execução de serviços, individualizando item por item que foi substituído. A gente consegue visualizar as demais ordens de serviço, tá, que já foram inclusive respondidas, aqui é a lâmpada do farol, detalhando item por item. Vela de ignição, cabo de vela, tá? Seus respectivos valores. E assim, de todas as orçamentações necessárias no sistema. Filtro de combustível, filtro de cabine, filtro de óleo, pastilha de freio. Os respectivos valores de todos os orçamentos em questão. Nós conseguimos visualizar a oficina teste 2, 3, teste 1, ou seja, estabelecimentos diferentes e distintos, tá? Oficinas teste 3, teste 2, 2, 3, 1, mesmo formato. O item 3.2.8. Aviso para execução da manutenção preventiva e revisão pré-cadastradas por veículo com limites de tempo ou quilometragem percorrida, a que primeiro ocorrer conforme estabelecido no plano de manutenção, por meio de alerta via SMS, sistema ou e-mail. No sistema, aqui nesse campo de preventivas, vai estar informando justamente as preventivas que estão aguardando. ABC 9874, que é atual, tá? E também é possível estar efetuando esse acompanhamento via alerta SMS, tá? Então, no horário por volta de 6 horas da manhã, todo dia é efetuado um disparo de SMS de todas as ordens de manutenção preventivas que estão disponíveis e estão com status anterior e atraso ou algo do tipo, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai estar evidenciando tanto no sistema, conforme podemos visualizar, quanto também via SMS, tá? Nesse exato momento, a gente forçou só esse envio, todos podem visualizar, que justamente é o envio. Okay. Pode ficar à vontade. Agora. Justamente essa placa ABC 9874. Está aqui com a preventiva vencida. Ela está com a preventiva vencida não realizada, e aí o sistema já notificou. As demais foram realizadas. E as outras ainda irão vencer. Isso é uma configuração, né? Que tem que fazer, certo? Exatamente. A gente faz justamente a gravação do plano de manutenção preventiva conforme as marcas dos veículos, e à medida que é efetuado a informação do KM do veículo, é disparado no momento em que ele atinge tanto ou a KM do veículo ou o período, o prazo para fazer essa manutenção. No momento que ela está vencida, juntamente com os avisos que fica de preventivo aqui no próprio sistema, também envia-se esse SMS. Aqui no caso, essa placa de veículo ABC 9874 está com a manutenção preventiva vencida, e justamente por isso, quando a gente forçou aqui, que ele faz o disparo todo o horário da manhã, todos os dias, 6 horas. Então, quando a gente clicar para forçar, ele vai fazer o disparo de todas as preventivas que estejam vencidas. Tá. Mas isso é uma configuração que está no sistema, né? E aí ela encaminha isso para você, certo? Exato. Pessoal, eu estou atentando pela questão de dizer que aí está falando que vai vencer daqui a um mês. Entendeu? Ou já está vencido daqui a um mês. Já está vencida. Vencida há um mês. Já está vencida. Né? Então, e essa aqui é a vencer.
Não, Só que aí ele não está pegando, ele está considerando que está em vermelho. Já exato. está vencido. Mas aí a gente também pode colocar, caso queira, para colocar Abre as que... novamente Deixa eu ver se eu vi errado. Então, aqui está dizendo, irá vencer em um mês. Entendeu? Irá vencer está futuro. Então não é passado. Isso é, por isso estou falando a questão de configuração. Sim. Né? Porque se é isso vai estar escrito, Sim. eu não quero receber essa mensagem, né? Não, ela já está vencida e está me informando que daqui a um mês vai vencer. Então eu quero a informação antes, justamente. Ela já está em vermelho, então já é um atenuante para mim, porque na verdade eu queria colocar um amarelo. Sim. Certo? Eu quero um tempo, né, para que eu possa me planejar quanto a isso. Como está escrito, preventivo. Prevenção, sim. Então, eu tenho que atuar dessa tal. Mas assim... Só desculpa te interromper, Fabrício. Vê se tem alguém querendo ingressar na reunião, fazendo favor, porque eu ouvi um barulho. Aqui. Isso. Aceita, por favor. Aí, pode continuar, Fabrício, desculpa a interrupção. Mas o que eu estou querendo, não sei se seria mais para frente, você falaria a respeito, né? Saber a respeito da equipe técnica. Que é o item... Não, já está desde o 1.2 aqui, ó, falando, né? Funcionar online de forma interligada com a rede credenciada. Sim. Equipe técnica especializada. Então, justamente, essa equipe técnica especializada seria a equipe técnica das oficinas que fazem parte da rede credenciada. Não. Aí não. Entendeu? Aí, conforme lá o edital, né, que consta do objeto do edital, em que traz a nossa necessidade, falando a respeito, né, de... cadê onde está a nossa equipe técnica especializada? Total para judicial para as costas. Cadê a equipe técnica? Vocês podem ter isso de parte. Abre novamente para o Tom. Não. 4 pessoas. Não apareceu ninguém.
onde vai estar aqui, a equipe técnica especializada? Seria no 12.1.6? Dentro do edital está na página 67, tem equipe especializada, tem algumas... Bom, eu vou lá a página 67, então. 67. No item 12.1.6, dispõe de equipe técnica especializada qualificada a realizar os serviços, com estrita, só um instante aqui. A contratada. Esse aí. A contratada deverá possuir equipe especializada com conhecimentos e experiência em manutenção veicular para treinamento, assessoramento e atendimento aos gestores fiscais e condutores da contratante. Para execução de quaisquer serviços, deverão ser solicitados orçamentos pela contratante e respondidos pela rede credenciada. Não, exato. Credenciada ou credenciada? Não é isso aqui, não. O próprio objeto fala que a empresa Não, deve... então, eu não li isso no objeto. Cadê isso no objeto? Eu acho que eu estou com um papel aqui não tá. Fabrício, qual é o... A questão? A equipe especializada. Até então, a equipe especializada, que é a responsável por fazer toda a parte processual, né, da OS, né, não está sendo assim. Está sendo colocado mais uma vez de uma forma terceirizada, em que nós vamos assumir essa parte de tomar todo o processo da formatação, né, da efetiva OS, né, a ser construída, e nós é que temos que desempenhar esse papel como, digamos assim, a equipe técnica especializada, que, na verdade, não é isso que a gente está contratando. A gente está contratando uma empresa que tenha uma equipe técnica especializada responsável por tomar, né, toda esse processual, né, dentro desse desenvolvimento, né, da manutenção, porque a gente justamente se pautou em cima disso, da equipe técnica responsável, né, para que houvesse essa não caracterização e desempenho de esforço, né, da prefeitura e sim da contratada. Entendi. Né? Foi o mesmo questionamento que você fez lá na outra anterior, eu lembro. Né? Mas só que eu não estou achando aqui cadê o... Não. Vocês estão com um termo de referência aí também? Não. Tem coisas no edital, quer dizer, contrário, tem coisas no termo de referência que não está no edital, porque como agora a gente disponibiliza os 2 arquivos no sistema, obrigatoriamente, então para não ficar muito repetitivo, o edital fica muito longo, a gente não coloca, entendeu? Então, seria bom olhar o termo de referência. Aqui no objeto tem Porque, salvo engano, tem um item sobre equipe técnica especializada, se eu não tiver errada. Não tem como não ter. Mas tem que olhar o termo de referência. Não, tem sim, porque foi extraído, inclusive, do nosso termo de referência lá da saúde, e aí, né, Fabrício? E aí eu lembro desse questionamento na reunião anterior. Hoje nós possuímos uma equipe especializada, sim, inclusive nós atendemos diversos clientes e ela pode ser, sim, apresentada após, né, o nosso sistema de implantação. É porque, como aqui isso é apenas uma demonstração do sistema de fato, mas a gente possuímos, sim. Deixa só elucidar, talvez não ficou muito claro, né? Eu vou tentando fazer mais claro. A nossa questão é a parte processual, né, dessa manutenção não ser feita
por nenhuma pessoa da prefeitura. Sim, ela será conferida, certo? E autorizada, né? Para posterior autorização. Exatamente. Então, nós vamos ter que também, era outra coisa que eu ia te perguntar mais à frente já, ter acesso às tabelas, né? As tabelas, tabela de concessionária, que é a Aldatex, a outra, Tempário. né? A Tempária também, Correto. certo? Né? Então, ou seja, a gente vai ter que ter esses acessos, não sei se você ia falar isso mais à frente, né? Mas, enfim, nós temos que ter esses fundamentos, esses embasamentos para que, né, nós possamos, então, em conferência com aquilo que foi desempenhado pela equipe técnica especializada, aí sim, né, fazer uma conferência para uma posterior aprovação. Agora, fora qualquer coisa diferente disso, realmente, assim, é porque eu não estou vendo a escrita. Deixa eu te ajudar aqui. Pois não. O objeto, ele em si, ele fala isso. Só que é o seguinte, o objeto dessa licitação é um objeto muito grande. E como nós temos despesas com publicação, para o edital eu passei um objeto mais, porém o termo de referência ele consta com o objeto completo, que faz parte integrante do edital. Então lá fala assim, a disponibilização de equipe especializada para avaliação de cada orçamento, bem como uma rede credenciada, etc., que é responsabilidade da empresa que vai ser contratada. Exatamente. Tá? Então, assim, é porque teria que olhar, como eu falei... Porque é justamente após a implantação que a gente vai fazer essa apresentação de toda a equipe técnica. Hoje, realmente, é só a prestação do sistema em si. Mas Ou seja, bem resumindo, nós vamos solicitar à empresa, a gente vai colocar o veículo, veículo X, ele precisa dessas manutenções. A gente vai encaminhar para a oficina vai fazer o levantamento do que é necessário. Aí nós vamos abrir a OS e vocês vão fazer toda a parte de execução. Cotação, acompanhamento da entrega, a sucessão na nota fiscais. Voltando esse item daí para baixo. Voltando para a gente poder autorizar a execução do serviço. Exatamente. Ok? Bem resumido, eu falei, isso, tá? Sim. Não sei se todo mundo entendeu. Deu para entender? Fabrício, que é mais ou menos isso. Somente as partes de autorização e finalização fica realmente a cargo da equipe de gestão da prefeitura. Os demais... Ok. Só para ficar mais claro e fácil, né? A contratada, o item é 7, tá? A contratada deverá possuir equipe especializada com conhecimentos e experiência em manutenção veicular para treinamento, assessoramento, atendimento aos gestores e tal. Tá, mas você me falou da questão que essa parte aqui foi a mesma parte que eu tinha lido lá no... Mas para baixo tem outros itens. Nenhum dele tá claro com o que você está falando? Tá. Aqui tá. Prestar assistência aos usuários quanto aos procedimentos a serem seguidos para manutenção preventiva, corretiva de serviços de guincho, reboque, bem como casos de sinistro, direcionar os veículos preferencialmente para os estabelecimentos da rede credenciada mais próximos ao local onde o veículo se encontra, passivo de realizar manutenção requerida, avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no sistema, verificar se os itens encontram-se em garantia e realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos quando necessário ou quando solicitado pelo gestor do contrato. Realizar via sistema cotação eletrônica de preços em estabelecimentos distintos da rede credenciada, a fim de se obter, no mínimo, 3 orçamentos para cada manutenção passível de ser realizada. Cotação em tabela oficial e consulta a banco de dados de preço. Acredito que isso aqui deu um embasamento para o que eu falei. É como eu falei, tem tudo que está no TR, vai para o edital, mas o TR, hoje, ele é um anexo do edital, então tem que ser considerado como um todo. Isso, né? então... A análise das empresas, tanto o edital quanto o termo de referência, inclusive para a assinatura do contrato. Só para ratificar, então, que eu questionei. A equipe técnica, ela existe, sim, ela vai atuar, exato. Ela vai fazer, né, essa prospecção dos orçamentos, certo?
ela é a responsável por dar esses retornos após a abertura da OS que nós fazemos. Exatamente. Certo? Exatamente. Existe um prazo também que está contabilizado aí de quantas horas para esse orçamento ocorrer? Tem sim, só um instante. São as horas úteis para orçamentação. Passei rápido na prefeitura e esqueci. Mas no telefone, não. iPhone, não? Ixi, então... Eu tô até um portal. Tem Daqui a pouco a gente vai parar para almoço e eu pego lá. Saí na correria por causa da energia e esqueci. Tá, sim, não tem não? Pois eu deixa quietinho aqui. Daqui a pouco a gente vai interromper o programa. Só quando acabou esse. Não, não precisa se preocupar não, tá tranquilo. Não, pode continuar. Só um instante. Pessoal, com licença. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Tá travada a tela para mim, é isso mesmo? Só para eu ver se travou aqui. Ela tá travada em que sentido? Porque no momento ela tá parada, de fato. Ah, ok, então, tá ok para mim. É que vocês estão falando. Então tá correto? Tá Isso, correto. ele tá olhando alguma coisa aqui no notebook dele, então não tá movimentando, tá bom? Tá bom, obrigado. E lembrando também, referente a essa equipe de suporte, que hoje nós, na nossa empresa, nós possuímos um suporte técnico pelo 0800, tá? Sem nenhum custo para a prefeitura. Então, a qualquer momento, podem entrar em contato. Justamente também vai ter esse contato rápido com a nossa equipe técnica, tá? Você tem um cabo só? Só o cabo USB, se fosse pressionar. Só o cabo. Só um instante. Está certo. Eu não lembro se dá certo. Porque você vai conectar aqui e botar para você. A ponta dele eu acho que é de iPhone. É de iPhone. Não, igual o meu, então. Pode deixar, tá tranquilo. Obrigado. Pessoal com iPhone. Eu fico pensando, passou da hora desses cabos serem uma coisa só. Não, meu iPhone mudou. Esse é o terceiro que agora, graças a Deus, é o que está todos vindo desde essa geração. A Samsung é assim também. Não, esse nem Samsung agora também, agora aquele virou mundial. Aquele, esse que é o desse que foi dado. Diz que agora vai ser geral. Não, é só que Graças a Deus. um problema que vem quando você importa é os encaixes. Encaixe diferente. Aqui, mas o resto... Deixa eu aqui mostrar. No ato da ordem de serviço aberta, conforme a pergunta, isso aqui seria a data de limitação do prazo para a ordem de serviço ser respondida, tá? Conforme o questionamento da resposta da ordem de serviço, hoje é dia 15/3, e aqui você pode colocar, né, no ato da abertura qual seria a previsão, um limite máximo para fazer essa resposta da cotação. Não, até aí tudo bem. Ok, é um planejamento interno. Né? Mas o que eu digo é o seguinte... Referente ao edital? Existe dentro do edital? Sim, no máximo de 72 horas. 72 horas, 3 dias. Isso, ok. Então, só para ficar ciente, certo? Então, 3 dias. Até 3 dias. Até 3 dias. Exato. Você tem que nos dar um retorno das três cotações. 72 horas. Onde está isso? Está no item 16.1.36. No mínimo 3 cotações. Ponto 1.36. 36. Isso. Ele deve estar olhando no TL. Tá. Tá no TL. Bom, A contratada deverá
empreender esforços para que auxilie e ajude a viabilizar, através da rede credenciada, a disponibilidade no sistema eletrônico de, no mínimo, 3 orçamentos solicitados pela contratante à rede credenciada, referente ao estabelecimento localizado na cidade do orçamento inicial do veículo, no prazo mínimo de 24 e no máximo de 72 horas, a contar da solicitação pela contratante. Ok. Certinho? Confirmar onde nós paramos. A 3.2.9 seria o registro e controle do período de garantia de peças, componentes, acessórios, materiais e serviços, podendo restringir ou não substituir peças e refazimento dos serviços. Aqui nas ordens de serviço nós conseguimos ver justamente os prazos de garantia e possível fazer justamente essa restrição. Tá? Caso garantia referente a 3 meses, aqui outro, por exemplo, 2 meses, 3 meses. – 24 meses, por exemplo, feito só de teste. Seis meses de garantia. Tá? Todos os orçamentos. Recebimento de orçamentos 3.2.10. Recebimento de orçamentos especificando o tipo de peças original, genuína, remanufaturada, paralela e serviços que serão executados, como nós também já conseguimos visualizar aqui, tipo original. Tá? E aqui com respectivos itens. Permitir a avaliação e a aprovação de orçamentos, dos orçamentos de peças, acessórios e serviços, bem como a emissão de ordem de serviço. Lembrando que essa ordem de serviço a todo instante ela é possível estar efetuando a emissão aqui, também imprimir, tá? Então, salvando como você consegue emitir toda a ordem de serviço disponível. Consegue visualizar respectivos valores. Em 3.2.12, identificação do responsável que realizou a entrada do veículo no estabelecimento credenciado, o responsável que executou a aprovação do serviço e daquele que realizou a retirada do veículo. Ou seja, seria uma S já concluída. Isso. Aqui o usuário que aprovou, o usuário teste, o usuário que finalizou, o usuário que retirou o veículo em questão, tá? Aqui no caso foi um Chevrolet S10 ABC 9874. Identificar o valor unitário e total das peças e serviços realizados no atendimento. O usuário que retirou? O usuário que retirou, então quer dizer que eu tenho que fazer, né? O usuário que retirou, no caso, o veículo lá da oficina. Então, aí eu vou ter que fazer, então, o cadastro, né, do motorista, ok? Exato, fica a critério da equipe de gestão. Então, cadastro do motorista para que ele possa usar aí quem foi que retirou lá. Exato. Certo? Exato. Tá.
Uma coisa que eu quero saber, porque eu já tive vários problemas com isso, inclusive eu tenho que ficar ligando para o credenciado para ele poder alterar. E, infelizmente, na empresa que hoje a gente consta com o contrato, isso não ocorre, eu acabo tendo que fazer algumas alterações para poder atender, né, a essa questão. Não aceitar, né, motorista que seja de outra secretaria. Sim, hoje, se o veículo, juntamente com o motorista, não for a mesma unidade, o sistema não autoriza. Tem que ser da mesma unidade contratante referente ao veículo. Ou seja, o veículo é da saúde, o motorista também, caso seja cadastrado, também tem que fazer parte da saúde. Caso contrário, ele não consegue. Ok. Mas existe a possibilidade de que esse motorista, então, em um caso à parte de cooperação técnica entre secretarias, que ele possa vir a ser configurado para uma aceitação? Sim. Identificar o valor unitário total das peças. Vou até vir aqui na consulta de OS também para verificar. Ou prestação de serviço. Essas ordens de serviço, deixa eu ver se não tem quantidade. Quantidade 1, essa aqui é a quantidade 2, ou seja, o valor unitário R$ 280. Quantidade 2, o total 560. Tá? Aí está especificando peças e serviços? Exato. Nesse caso aqui só está apenas peças. Peças, aham. Deixa eu procurar uma que tem serviço, só um instante. Abre uma que tenha os dois, por favor. Certo, só um instante. Só localizar. Senão a gente faz a produção de uma OS agora, não tem problema não. Esse aqui. Total de mão de obra aqui, no caso, foi um alinhamento, no valor de R$ 80. Total de mão de obra, total de peça. A gente precisa sempre de relatório assim, Sim. tá? O sistema, ele Sim, com ele certeza. faz isso, né? Isso, ele vai mostrar tanto os valores de peça quanto os valores de mão de obra. Porque a nossa secretaria da Fazenda solicita isso. Sim. Se a gente tivesse relatório geral, é melhor, porque hoje eu faço manual. Não, de forma nenhuma. E aqui também está solicitando a identificação completa da empresa credenciada que realiza fornecimento ou prestação de serviço. Que no caso, esses dados estão aqui. Sim, teste 2, CNPJ. Lembrando que todos os dados são fictícios, tá? Aqui tem todos os dados do estabelecimento. Identificação local da teoria que ocorreu o atendimento em questão. Para facilitar, a gente consegue ver aqui todos os dados, data de solicitação, data de resposta, aprovação, início da manutenção, finalização da manutenção, entregue, data para finalização. E assim de todas as outras ordens. Tá? Registro histórico completo de manutenções realizadas no veículo, identificando peças e serviços. Tá, vou pegar aqui um veículo aqui como teste. Esse veículo tem a Ford 239. A gente pode fazer uma sessão. Sem pensar nisso na vida, como finalizar. Esse aqui mostrando a lista da evolução da história completa. Por exemplo, mostrou apenas a placa solicitada, placa Carcor 1239, tá? Bateria 60 amperes, assim como todos os detalhes referentes a essa ordem de serviço.
Registrar da evolução de despesas da frota. Que seria um gráfico mostrando a evolução das despesas. À medida que ele for sendo manuseado no sistema da prefeitura, ele vai estar mostrando. Tá? O valor total de 2.000, 1.500. E assim vocês vão conseguir visualizar como um todo. Dando continuidade. Possibilitar bloqueio temporário e cancelamento do veículo no sistema, seria na opção de veículos, ou seja, esse veículo de 007 consegue efetuar aqui justamente o bloqueio do veículo na opção de status. Tá? Veículo de 007. O veículo já está inativo, de forma online, tá? Permitir o cadastro de veículos e equipamentos em tempo real, no órgão usuário, inclusive de informações particulares que o caracterizam, não permitindo cadastros incompletos com descrição fora do padrão. Agora nós vamos efetuar aqui um cadastro de um veículo. Aqui. Aplicação. Isso Você é para abertura de uma OS? Não, aqui seria um cadastro de veículo. Ah, cadastro de veículo, tá, desculpa. Cidade Vitória. Associar com a Sul. Aqui, por exemplo, a gente vai exemplificar com a falta de algum caractere que não vai permitir efetuar esse cadastro. Esse cadastro também é feito por quem? Esse cadastro ele é efetuado tanto pela empresa, no caso da Bamex, caso seja enviado solicitação com documentação do veículo, desse veículo faça parte, de fato, do CNPJ da prefeitura, ou algo do tipo, e também os gestores também conseguem efetuar esse cadastro no sistema, tá? A pergunta que eu queria fazer é assim, na hora de fazer a implantação, né, vocês... Na implantação no sistema. Isso. Sim, a gente... Eles captam, né? Pronto. Uma planilha. A gente envia a planilha padrão, solicitando todas as informações dos veículos, e em seguida a gente faz a iniciação na plataforma. Hoje eu não faço. Hoje eu envio através de e-mail e a empresa que faz. É porque, justamente, mas lembrando, tudo tem um log no sistema. É melhor para fazer como funciona, né? Estou falando como funciona hoje conosco. Ele faz isso para vocês. Eu envio o documento por e-mail e ela faz a... como não é algo que está previsto assim dentro, né, do edital, então não é algo... Não, mas assim, é tranquilo sendo a gente também, não vejo problema não. Só falo assim, como hoje o nosso contrato é, entendeu? A gente não tem essa opção de inserir. Perfeito. Então... Posso fazer uma pergunta antes de continuar? Ali eu vi que você lida com... Lá no início aí, quando você seleciona ali em cima, qual dispositivo? Então, estou vendo que tem aí cartão magnético ou tag. Isso. Você trabalha com o tag também? Nós trabalhamos com ambas as tecnologias. Então, e o tag está disponível para a gente trabalhar? Caso seja formalizado, só conferir na edital, mas a gente consegue sim disponibilizar para a prefeitura. Fica
fica a critério. Aí isso aí Então, a gente pode ser acordado durante a implantação do porque produto. eu acredito que o tag funcione, né, via RFID, certo? Exato. Então ele vai disponibilizar quando, né, o carro está chegando na oficina, aí ele capta isso também, certo? Exatamente. Né? Então fica Mais seguro. e mais fácil. Sim, né? sim. Então, menos... mais seguro. Sim, sim, Vamos com ficar por aí, certeza. né? Não, com certeza. Ok. Tá? Então, a gente já viu permitindo o cadastro, inclusive, a gestão de manutenção deverá ser realizada por um sistema que permita a emissão de comprovante de transação para todo e qualquer atendimento, contendo as informações mínimas a seguir, né? Que é justamente a ordem de serviço, que a gente voltando aqui. Vocês conseguem a todo instante imprimir a ordem, comprovante, então está constando todos os dados. Identificação da empresa, identificação do veículo, marcação do auditório, AM da OS, realização do serviço, tá? Local e data e hora da transação, a gente consegue ver no canto superior, valor da operação, caso a mesma já possua, e identificação aqui do usuário, foi aberto pelo gestor aqui da Dovex, aqui no sistema. Tá? A cotação eletrônica, item 3.2.21, cotação eletrônica de preços na rede credenciada com no mínimo 3 orçamentos em estabelecimentos distintos em tabelas oficiais de preços e banco de preços. Vamos aqui dar um exemplo aqui na OS 60, tá? Então, aqui, por exemplo, como podemos ver, só tem apenas uma cotação. Eu vou dar um exemplo aqui de tentar efetuar a aprovação dela, onde o nosso sistema aí não vai permitir. Tá? Para prosseguir com a operação, com a aprovação, é necessário obter no mínimo 3 orçamentos. Tá? Pergunta. Sim. Com certeza você já se deparou com a situação, né, da questão emergencial. Sim. Certo? Isso existe no sistema? Então, questões emergenciais, todas essas questões, elas devem ser formalizadas e a gente verifica o processo legal, digamos, até pelo fato que no edital tem essa trava, que seria de no mínimo 3 orçamentos. Uhum. Então, nessa questão de exceção, a gente precisa realmente da formalização para a gente verificar essa possibilidade e a gente consegue, sim. Tá? É só, obviamente, a gente seguindo sempre o edital, tentando resguardar, justificar de forma correta. Tá bom? Darcy, só uma dúvida. Quem respondeu essa OS 60? Essa OS 60? Essa OS foi respondida pela oficina Teste 01. É que você criou ela no início da sua demonstração e depois ela já apareceu respondida, só fiquei nessa dúvida. Qual seria a dúvida? Que você criou ela, né, inicialmente, mas não mostrou respondendo, quem que respondeu. Aí depois ela apareceu agora já respondida. Foi só essa dúvida. Não, a OS em si, realmente, hoje a gente está apenas demonstrando o sistema do cliente, né? A gente não está demonstrando o sistema da oficina em si, de fato. Deixa eu fazer a colocação. Então, assim, a questão que você falou da formalização, né, quanto a um emergencial, né, seria em conformidade, né, claro, com a lei, ok, né, mas a lei, ela permite, né, ok? O que eu queria saber era, assim, essa oficialização, partindo de quê? De quem, né? Pronto, essa oficialização ela deve partir do administrador do sistema, ou seja, dos responsáveis da prefeitura de fato que estão manuseando responsáveis por essa aprovação, né? Por exemplo, da sua determinada unidade, ele vai conseguir fazer essa aprovação, seria os administradores, tá? O administrador tem que fazer essa solicitação e aí vai ser efetuada toda a análise e a gente consegue apreciar essa exceção. Ou seja, não é possível que um motorista, de forma alguma, consiga fazer, nem nada do tipo. Bora. Certinho.
Alteração dos itens do orçamento pelo estabelecimento a partir da verificação de garantia em decorrência da negociação sobre os mesmos, ou seja, caso seja necessário, a equipe de gestão ela consegue efetuar a reavaliação da ordem de serviço, tornando disponível para justamente o estabelecimento verificar alguma correção na garantia, alguma negociação, como inclusive presume no edital. Lembrando que também torna disponível essa opção aqui de comentários, justamente para o gestor efetuar qualquer acréscimo de informação, né? Por gentileza, verificar a garantia dos itens orçados e você pode colocar aqui para reavaliar, e essa ordem de serviço ela vai retornar para a oficina justamente efetuar qualquer tipo de correção, tá bom? Ou alteração dos itens, tá? Basta clicar aqui nessa opção de reavaliar. Ou seja, esse foi o item da alteração dos itens. Permitir a aprovação parcial, total ou reprovação dos orçamentos por parte do gestor do contrato através de senha pessoal intransferível. Ou seja, seria justamente uma aprovação, assim, parcial. Exemplificar com um orçamento que possuam 3 cotações. Essa é a visualização das 3 cotações? Deixa eu dar uma olhada. Pode sim, vontade. Aqui, por exemplo. Essa é a OS, né? Exato. A OS 49, aí são as 3 oficinas que cotaram, né? Exatamente. Ok. Aí como é que a gente faz? Aí a gente aprova. Pronto. Para você efetuar essa aprovação, você pode vir aqui nesse campo, logo em seguida, digitar aqui autorizado, tá? E você vai inserir uma senha, justamente essa senha para aprovação, tá? E aqui, no caso, nós vamos simular a aprovação parcial. Exemplo, a gente não vai aprovar a vela de ignição, a gente vai aprovar apenas o cabo de vela, digamos assim. Deseja realmente aprovar. Então ela abre um todo para mim poder aprovar parcial ou total. Exatamente, né? fica a critério do nosso gestor. Ok. E aí, se eu não apertar lá para poder tirar Aprovar tudo. se eu quiser aprovar tudo, é só escrever autorizado em tudo que Exatamente, e deixar todos os campos plegados. Ok. Tá bom? E aqui a gente consegue E visualizar. aí os outros, eu autorizando um apenas, os outros automaticamente está recusado. Exatamente. Não precisa eu dizer que está na recusa. Exato, elas já ficam negadas automaticamente. Hoje eu coloco recusado, aprovado, enfim. Não. Mas é só Não, só para escrever. Viu? O sistema deverá registrar e armazenar todos os dados da vida mecânica de cada operação, inclusive orçamentos realizados pela rede credenciada, contendo, no mínimo, numeração da identificação de transação, número da placa, número da identificação do sistema, modelo do veículo, tá? Então, vou novamente aqui, usar aqui como exemplo para aquela placa. Essas finalizadas. Usar isso aqui, ABC 9874. Só colocar aqui no prazo. Perfeito. Se finalizando. Confirmar a placa. ABC 9874. Então, aqui a gente consegue visualizar, né? Registrar e armazenar todos os dados da vida mecânica do veículo a cada operação, inclusive orçamentos realizados pela rede credenciada,
Então, aqui, inclusive, ordens de serviço que não foram aprovadas, a gente consegue visualizar. Tá? Lembrando que essas OS verdes foram as que foram aprovadas de fato e as vermelhas foram as negadas. Tá? A data e hora início também vai reforçar. Data da solicitação, data da resposta, data da aprovação, início da manutenção, finalização da manutenção, entrega do veículo e finalização da manutenção. Tá? Todos os itens constam aí. Tipo de serviço, se é aquisição de peça, quantidade, serviço de guincho. Aqui logo abaixo a gente consegue também ver manutenção corretiva. Identificação do gestor responsável, aqui, que aprovou, finalizou, retirou o veículo. O número das notas fiscais emitidas pelo fornecedor. Aqui seria a numeração das notas fiscais de peça e de mão de obra, tá? Lembrando, meramente fictício, tá bom? Tem aqui respectivos números de notas fiscais. Todos os dados deverão estar disponíveis para consulta e emissão de relatório, sendo que a data de fechamento de período, como a gente consegue visualizar, todos estão disponíveis. Conforme a necessidade da contratante, o sistema deverá permitir a restrição de acesso a determinado grupo de usuário a determinado grupo de veículos, como nós efetuamos anteriormente, seria justamente o usuário que não tem acesso a determinadas unidades. Tá? Hoje, como a gente pode ver mais cedo, o veículo teve um usuário que foi cadastrado, não tinha acesso a nenhum dos veículos. Deverá ser possível aos usuários emitirem relatórios gerenciais, operacionais, financeiros e fiscais de tributos federais, estaduais. Nesse relatório de faturamento, nós conseguimos ver ao lado direito, base de cálculo, alíquota e retenção em R. Tá? Todos constam aqui no relatório de faturamento, referente a cada ordem de serviço. Certo? Relatórios específicos. Assim como Sim. consumo de manutenção por veículo. Hoje o sistema ele nos fornece? Sim. Ou seria uma coisa que a gente terá que solicitar vocês para vocês? Não, forma alguma. Você consegue colocar justamente, buscar os relatórios de quem gasta por veículo, caso você queira, ou também todos os relatórios têm disponíveis justamente a opção de você colocar a placa do veículo e você consegue extrair através dele, como a gente tinha exemplificado anteriormente. Tá? Então, o relatório, como nós vimos, referente aqui às alíquotas, e lembrando, por período, dia, semana e mês, como nós vimos anteriormente, fica a critério do usuário especificar aqui o período desejado, tá? Para efetuar essa extração. Caso mesmo também queira efetuar a extração por unidade, também está disponível. Tá? E na opção de unidade, caso queira, só confirmar que as unidades dos veículos, por exemplo, só um instante. Secretaria Teste. Só para efeito. E aqui eu vou colocar da matriz apenas. A gente vai conseguir visualizar apenas da matriz. Tá? Todos já constam no sistema. Dando continuidade, o local da manutenção,
estabelecimento e município a fim de acompanhar o histórico de manutenções realizadas de cada um deles, peças, componentes, acessórios. Como nós conseguimos visualizar, são justamente esses relatórios, onde consta todos os itens que foram alterados, corpo da borboleta, bateria, troca de bateria, condutor de troca de borboleta, tá? Então, aqui conseguimos fazer todo esse detalhamento como um todo. Deverão ser disponibilizados aí nos seguintes relatórios: detalhamento de cada manutenção realizada por veículo e equipamento, contendo data de identificação do estabelecimento, identificação do condutor que levou e retirou o veículo, o equipamento, identificação de todos os orçamentos efetuados com os respectivos preços, identificação dos gestores que autorizou a operação, descrição das mercadorias, serviços adquiridos, quantidade adquirida, tempo unitário, valor unitário, valor total do item da manutenção. Que, novamente, seria justamente esse aqui que vai mostrar a quantidade, a garantia, o racho do para-brisa, quem retirou, quem aprovou, finalizou, tá? O estabelecimento foi realizado ao cineteste, inclusive, todos os itens estão aí. 4.2. 2, isso, 2.1. Deixa eu só voltar aqui Sim. no item 4.1. E ele traz aqui, né, relatórios financeiros e fiscais de tributos federais, estaduais e municipais a serem retidos e pagos, né, ao fisco nos insumos e serviços efetuados. Isso, seria esses aqui que estão aqui ao lado direito, base de cálculo. Isso aí, perfeito. Alíquota, retenção e IR. Muito bom. Vamos voltar. 4.2.3. Detalhamento, certo. Duração da manutenção, 4.2.3, saldo de cota de cada veículo, equipamento ou unidade. Tá. Hoje, caso queira, é disponível estar efetuando o controle dos valores de manutenção disponibilizados para cada veículo. Ou seja, esse campo de controle de manutenção, você pode estipular o saldo contratado e o saldo restante para ser utilizado nesse determinado veículo referente à manutenção dos mesmos, tá? Relatório analítico da despesa comum. Não, mas aí, como é que... Aí você tem dentro da base de dados para visualizar? Ah, sim, você quer que eu... Não, perfeito. Saldo contratado R$ 1.000, saldo restante, como ainda não foi, vou botar aqui 0, por exemplo. Eu não tenho mais nenhum saldo. Veículo atualizado. Fiz aqui a alteração 9874. Aqui já está, o saldo contratado dele está zerado, porque o restante dele estava zerado. Caso eu queira interesse em colocar aqui o saldo contratado em R$500 para fazer de manutenção, tem que atualizar e já vai ficar disponível já a manutenção do veículo. Em R$500 contratado. Tá? E à medida que vai sendo utilizado, vai sendo debitado desse saldo contratado dele. Relatório analítico da despesa com manutenção preventiva e corretiva de cada órgão contratante por período, contendo os dados, como, por exemplo, número de orçamento, filial, razão social, centro de resultado, placa, modelo, equipamento, ano de fabricação, odômetro, onímetro. Aqui, quando você falou de saldo contratado, aonde que está aí que é para a gente acompanhar o saldo de contrato? O saldo de contrato, ele vai tornar-se disponível aqui nessa página inicial, tá? Que é o saldo contratado, e lembrando que também é possível estar efetuando as parametrizações por determinadas unidades. Ou seja, caso queira botar aqui um saldo para cada unidade, também é possível estar efetuando. Inclusive, caso queira, você deseje separar saldo de mão de obra e de peça também disponível, efetuar essa parametrização, tá? Ok. Aí o 4.2.4 seria o relatório analítico, tá?
onde consta todos os detalhes referentes à manutenção, número da OS, a data, modelo do veículo, a placa, o KM, o prefixo do veículo, o estabelecimento, o CNPJ do estabelecimento, cidade, UF, unidade, CNPJ da unidade, caso possua, desconto contratual, total de mão de obra, total de peça, valor considerado, valor líquido, tipo da ordem de serviço. O que é o valor considerado? O valor considerado seria, digamos, caso possua algum desconto aqui no sistema, ele vai ficar disponibilizado, mostrando algum desconto que vai estar ocorrendo. Ou seja, seria como se fosse a soma aqui dos dois itens, caso possua desconto. Que desconto é esse? Desconto de quem? Desconto contratual, contrato? isso, do contrato da nossa Desconto que empresa. vocês deram para... Prefeitura, correto. Ok. Tá? Ele vai ficar discriminado aqui, constando no relatório. Tipo de manutenção, nota fiscal de serviço, tipo de grupo de serviço, descrição do grupo, descrição de classe. Relatórios também que constem garantia, fabricante, valor unitário, nós também demonstramos, garantia de peças, quantidade de itens, tá? Quantidade, mostrando garantia de peça caso possua, que serviço não possui, tipo de item, corretiva, unidade do veículo, a KM do veículo. Tá? Isso aqui é o quê? Aqui seriam os campos para parametrizar as unidades, caso tenha interesse. Ah, tá. Ainda está no aqui. Esse aqui eu tinha passado. Só um instante. Relatórios operacionais contendo informações sobre cada manutenção devem ser fornecidos em tempo real pelo sistema de gestão. Como a gente pode ver, todos os relatórios eles foram extraídos em tempo real. Tá? Então, qualquer relatório, caso queira, está passível aqui efetuar a extração na plataforma sem nenhuma trava, tá? 4.3, o sistema deverá emitir relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle de despesa e tipo de serviço, do valor das peças, da mão de obra, das garantias, do histórico dos documentos, orçamentos da manutenção por veículo. Justamente aquele campo que nós tínhamos mostrado anteriormente, mas apenas para efeito de controle. É possível efetuar o controle de manutenção aqui no sistema. Tá? Inclusive, também, caso queira colocar esse parâmetro por unidade, também é disponível, como nós mostramos anteriormente. Nossa plataforma disponibiliza. Todos os relatórios devem ser gerados a partir de períodos, devem ser disponibilizados em um visualizador na web, em arquivo editável, preferencialmente planilha XLS, XLX, etc. Os nossos arquivos você consegue aqui exportar para Excel, como nós conseguimos visualizar. O computador não está com o Excel instalado, mas aqui está no formato de XLS, como a gente consegue visualizar. Tá? Mesmo formato, extraído XLS. A contratada deverá tornar disponível a contratante sistema em ambiente web de gerenciamento de serviços, cuja tecnologia possibilite o mínimo abertura de orçamento ou requisições, como nós vimos anteriormente, referente à abertura da ordem de serviço. Tá? Permitir encaminhamento de orçamentos para estabelecimentos credenciados pela contratada, a exemplificar também aqui novamente referente ao disparo de orçamentos, ou seja, vou clicar aqui na opção de mais orçamentos. Nesse ponto aí, fazendo então referência à equipe, né? Quando nós abrimos a OS, aí essa OS ela tem que haver, né? Ela vai para quem? Pronto. Pela implantação da nossa equipe especializada, essa ordem de serviço ela vai ser aberta para a nossa oficina interna e no ato que a nossa equipe especializada visualizar a solicitação, ela vai direcionar para os estabelecimentos responsáveis que consigam atender essa demanda. Ou seja, se é uma compra de peça, vai para o estabelecimento de peça, tá? E dá uma demonstração disso aqui. Só um instante.
se localiza na sua oficina. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Sim. Em cima disso aqui que você vai demonstrar, por exemplo, eu sou fiscal do contrato, eu tenho um carro X. Sim. Ele está com problema, mas eu, Letícia, não sei identificar qual é o problema dele. Eu preciso que alguém faça essa análise. Hoje, essa análise é feita através de uma oficina que encaminho. Sim. Tá? Aí essa oficina, ela me dá um feedback. Ó, Letícia, quebrou isso, quebrou isso, quebrou isso, quebrou isso. Aí eu abro a OS. Tá? Exato, sim. Aí eu não sei qual é a parte que a oficina também ela faz um link junto ao sistema. Pronto. Existem as duas possibilidades. O sistema, caso você tenha interesse de automaticamente, ou seja, vai se tornar esse padrão, fazer esse disparo para a nossa equipe especializada, ele já é feito diretamente com a nossa equipe especializada, já sabendo o diagnóstico. Uma vez que a gente tem o diagnóstico, né? Exato. Ok. Até justamente com as nomenclaturas de padrões, como a gente viu anteriormente, quais são as necessidades das trocas de peça, manutenções a serem realizadas, e em seguida a nossa equipe especializada já está preparada para fazer esse disparo para os estabelecimentos que realizam esses serviços. Sim. Caso eu não possua, aí realmente você vai efetuar esse disparo inicial para a primeira oficina, que foi essa oficina que visualizou o veículo de fato, Ok. vai colocar os itens e em seguida a nossa equipe especializada vai fazer disparo para as demais oficinas. E essas demais oficinas vão conseguir visualizar apenas os itens orçados, tornando totalmente transparente, e cada um vai fazer sua cotação, garantindo que a prefeitura vai trazer melhor economia para o município. Aí, baseado na pergunta dela, o caminhão lá da SEMI parou. O motorista chegou e falou, André, o caminhão não quer sair, ele parou. Ele não sabe o que é, que ele não é mecânico. Sim. Aí, o que eu faço? Vocês têm a possibilidade de mandar alguém, uma oficina, ir lá para olhar, ou eu tenho que pegar, como ela falou, pegar uma oficina que já é conhecedora dos nossos veículos e chamar para o mecânico ir lá dessa oficina para olhar, para depois ele dar o diagnóstico, para depois eu repassar para vocês. Pronto. Toda essa situação, ela vem de acordo com a necessidade do dia a dia. Uhum. Ou seja, obviamente que se for uma questão emergencial, já tiver um estabelecimento na região que tem a capacidade de fazer esse atendimento, você já pode abrir essa ordem de serviço, digamos, ou nos sinalizar, até porque nós temos a nossa equipe 0800 disponível, sem nenhum custo, e a gente vai fazer justamente esse suporte, fazendo disparo para a oficina responsável, que você, por exemplo, já consegue trazer um atendimento de forma mais emergencial, ou você pode, caso possua, que nesse caso você não possui diagnóstico, realmente o correto seria isso, a gente conseguir falar com a oficina. Se você já possui diagnóstico, aí a gente faz esse disparo para os estabelecimentos da região que consigam fazer esse serviço. O diagnóstico para a gente é quase sempre impossível, porque nós não somos qualificados técnicos da área, né? Sim, nós sim. somos fiscais, contratos e gestores. Então, assim, a gente precisa que um profissional Sim, que com entenda. certeza. Então, hoje, eu vou falar da saúde, né? Sim. Que são contratos diferentes. Hoje é feito assim. Quando eu tenho um problema num veículo, eu encaminho ele para a oficina. A oficina faz o diagnóstico. Ó, Sim. precisa ser feito tais serviços, tais Sim. peças, enfim, tal. Aí eu acho que eu não sei essa muita parte, porque eu tenho uma pessoa que faz essa parte para mim. A oficina demanda o sistema. Sim, a oficina também Ela consegue demanda efetuar a o abertura sistema, da ordem. ela Isso. demanda o sistema. E aí depois nós autorizamos Exato. a OS prosseguir. Exatamente. Aí a empresa vai, faz a cotação, manda para mim as 3 cotações. Aí depois eu autorizo. Exatamente. Hoje o procedimento é esse, na saúde. Que aí, no caso, Entendeu? seria uma situação que, como você mesmo informou, não tem conhecimento realmente do diagnóstico de fato. Mas Como ela falou, empresas são diferentes, o nosso sistema lá é diferente. No caso, se o caminhão parou, eu tenho que ligar para uma das oficinas credenciadas para eles mandarem alguém. Ah, André, não vai ter jeito, vou ter que levar para a oficina. Eles mesmos chamam o guincho e levam. Sim, todas as nossas oficinas também que possuírem disponibilidade do guincho, a equipe local, a equipe técnica para fazer essa verificação, eles também fazem toda essa análise. E aí, quando ele passar, tanto a oficina consegue abrir a ordem de serviço, que é no caso no sistema próprio da oficina, depois que ele abre a ordem de serviço, você vai visualizar e a nossa equipe especializada, no caso, vai fazer o disparo para as outras oficinas na situação,
e aí, em seguida, você vai fazer a autorização. Mas aí ele vai abrir o OS e vai encaminhar... Colocar os itens necessários. Encaminhar para mim. Isso. Para eu, aí ela só vai prosseguir a partir do momento que eu falar, prossegue. Exatamente. A aprovação, ela só vai, como inclusive foi mencionado pelo gestor, ela só vai seguir se tiver os 3 orçamentos. Uma questão emergencial, aí ela é tratada diferente, a gente faz a justificativa, tá? Mas realmente, ela até por esse fato, ela não é possível efetuar a aprovação. Fechado. Peraí. Então, vamos fazer aqui uma situação aqui hipotética. Carro parou. Letícia fala. Carro parou, não sei o que é. Sim. Ok? Procedimento, hipótese 1. Levei para a primeira oficina que estava na frente, certo? Que eu sei que é credenciada, óbvio. Sim. Né? E o carro está lá. A oficina abre o OS. Ok. Abriu o OS, fez a informação chegar para a equipe técnica. Exato. Certo? A equipe técnica vai, então, começar a trabalhar a montante dos outros orçamentos. Exatamente. 2, 3, enfim, mínimo 3. Sim. A partir disso, né, vamos supor que exista um serviço SOS, que esse serviço ele chegou numa situação para aprovação em que eu identifiquei que naquela oficina inicial ou a outra elencada lá pelos 3 mínimos orçamentos, né, não venha me atender e é a, sei lá, 4ª oficina que... Aí o que eu estou querendo chegar no ponto é o seguinte: existiu um serviço mínimo de uma oficina, a oficina inicial, que, digamos, vamos supor que o serviço seja um serviço complexo, que tenha que abrir um motor, sim, certo? E aí não foi esse o contemplado, aquele que abriu o motor. Esse custo existe? Vai para quem? Pronto, existe. Essa questão de orçamentação para efeito de abertura, fazer análise diagnóstica, a gente tem que fazer essa verificação minimamente com os estabelecimentos, mas não é para ser cobrado. E essa questão de diagnóstico não é cobrado por minimamente a prefeitura ou o órgão. Mas às vezes é um trabalho muito específico, muito que a oficina ela requer tempo para isso, profissional, tempo, e aí? Não, é justamente toda essa tratativa, nossa equipe especializada ela vai fazer um feedback juntamente com as oficinas. Então, assim, a nossa equipe ela fica em constante contato, até mesmo no efeito que é aberta a ordem de serviço. A nossa equipe especializada também fica, quando eu falo principalmente por mim, eu fico em contato juntamente com a equipe de gestão da prefeitura, para dar esse suporte, feedback em situações emergenciais que foi ser relatado. Eu falo isso, Darcy, pela questão do conhecimento, como a Letícia já colocou, com propriedade aí de conhecimento, né? E que as empresas, elas, claro, todo objetivo de qualquer empresa que não seja pública é lucrar. Sim. Né? Então, ele não vai, é óbvio, né, abrir... Sim. Não vai abrir, né, um veículo para não executar o serviço. Mas pode-se chegar a esse resultado, em que aí um 4º, um 5º, né, que seja o eleito para fazer o serviço. Não, justamente hoje, por exemplo, no nosso sistema que também tem essa situação de aprovamento, né, aprovação parciais, caso apenas um determinado serviço seja feito e realizado em um estabelecimento. Caso também seja necessário, você consegue também abrir uma outra ordem de serviço para fazer um serviço à parte em outro estabelecimento. Então, essa questão da aprovação parcial também torna possível esse caso. E a situação de diagnóstico, realmente, todo caso tem que ser avaliado, nossa equipe de suporte ela fica responsável. Então, aí a minha preocupação nessa situação é de que, com isso, o que acaba ocorrendo? Acabou ocorrendo desistências de credenciados bons. Por quê? Porque justamente ele só está vendo, né, uma perda para ele, certo? Então, aí ele não avalia
a empresa de vocês. Ele avalia, assim, a prefeitura. Não, E isso para a gente é prejudicial. não. Por quê? Porque fica como se a prefeitura é que tivesse essa visão, né, que remete realmente a algo que não é compreensível comercialmente falando, certo? Então, essa preocupação é que nós temos para com, né, o órgão, né, porque isso vai sobrecair para a gente. Sim. Não, nós entendemos essa situação, inclusive. Então, por isso que eu estou, desculpa te interromper, que eu estou colocando bem enfaticamente essa questão, porque nós já tivemos, né, problemas com isso. E empresas que realmente chegaram e falaram, olha, desculpa, não consigo te atender. Não, justamente, esse feedback é bastante importante, porque, como você mesmo informou, são problemas que acontecem no dia a dia, e tanto a nossa equipe, principalmente, quando eu falo equipe técnica, equipe de gestão da empresa, a gente procura fazer esse meio de campo, justamente porque nós somos a intermediadora, então, caso seja, inclusive, necessário, a gente, em todo instante, está efetuando a expansão da rede credenciada, fazendo visita nos órgãos, visitando até mesmo o estabelecimento credenciado para tentar entender a situação e procurar o melhor termo para todos. Tá? Mas esse contato, não se preocupe que com o estabelecimento, com a equipe da prefeitura, o suporte praticamente é 24 horas. Tá? Inclusive através do 0800 e todos os contatos, através de e-mail, WhatsApp na nossa central. Então, toda essa situação que ocorrer, a nossa equipe está preparada para estar solucionando da melhor forma possível. Então, você colocou, né, as formas como vocês vão tentar subsidiar, mas ainda assim você ainda não me respondeu efetivamente. Não, mas eu vou pegar e eu vou deixar passar. Tá? Não é nem passar. Vamos fazer uma pausa para o almoço. A gente está em qual item no momento? Já finalizou não, né? Não. Quase. Entramos no ponto 5. Tá. Entrando nos 5 lançamentos. Sim, realmente. Tá. Você entendeu a pergunta dele, que ele acha que ainda não foi respondida, né? Então, a gente vai fazer esse intervalo. No retorno, a gente volta com essa questão e para finalizar também outras questões, o que seja. Tá? A gente vai encerrar agora e a gente retorna 1 hora para dar continuidade aqui à prova de conceito, tá? Aí, nesse meio tempo, você tem o questionamento do Fabrício, que ele achou que não foi respondido corretamente, então, no retorno, você já esclarece para a gente, tá bom? ótimo. Agora eu vou, que eu moro mais longe. Deixa eu verificar aqui. Retornando às 13, então, pessoal. Isso, às 13 horas, tá bom? Obrigado, até mais. É uns minutinhos de atraso, é porque é só questão de estar ligando aqui os aparelhos, tá? Tá bom, Patrícia, obrigado pela atenção. Nada. Tchau. Terminou com os meninos aí?